Está agora no primeiro jornal o diretor executivo do Expresso, Pedro Santos Guerreiro. Pedro, o que é que se pode esperar do dia de hoje, numa altura em que o tempo e, sobretudo, o dinheiro estão a acabar? Não são esperadas grandes decisões para hoje, mas é preciso que rapidamente seja desbloqueado, ou não, o dinheiro de que Atenas precisa para fazer pagamentos. A situação é muito crítica. Quer no sistema financeiro, os bancos estão sem dinheiro, estão literalmente sem dinheiro, há muito pouco dinheiro disponível na Grécia, quer as necessidades do Estado em refinanciar, portanto, em pagar dívidas antigas contraindo dívidas novas. E há um novo prazo, que é o dia 20, de pagamento de dívidas ao Banco Central Europeu, que, se não for cumprido, leva a uma intervenção na banca. Portanto, nesse caso, o BCE teria de declarar os bancos em resolução, portanto, teria que intervir nos bancos gregos, provavelmente num cenário de bail-in, como no Chipre, ou seja, em que os próprios depositantes perderiam dinheiro acima de um determinado nível de depósitos. Isso seria a ruptura total de pagamentos dentro da Grécia. Este pedido desta manhã de 7 mil milhões de euros ao Eurogrupo indica de facto que a situação é desesperada. E é preciso perceber que, quando nós vemos reportagens, e as reportagens, agora mesmo o Anselmo dizia que é notável como é que não há, como é que há, apesar de tudo, uma normalidade nas ruas de Atenas, porque estamos a falar de já muitos dias sem possibilidade de levantar dinheiro ou com muita dificuldade em levantar dinheiro. E sem dinheiro é uma questão de tempo até haver uma crise social. Sem dinheiro, sem notas mesmo, sem capacidade de fazer pagamentos, é uma questão de tempo até haver uma crise social. Que obviamente passará por cenários ou em princípio poderemos supor que há risco de cenários de violência, como ele dizia, de criminalidade, de desespero, se quisermos. E a seguir a isso não podem acontecer coisas boas. E, portanto, esse cenário não está tão longe quanto isso? Não está, porque nós já estamos há muitos dias com os bancos fechados e sem dinheiro disponível em quantidade nas caixas multibanco. Os bancos não abrem porque não podem, porque se o banco abrir, com o pouco dinheiro que tem, há uma corrida ao banco e ele fecha logo a seguir. E é por isso que os bancos não estão abertos. E, portanto, é preciso sanar a questão imediata dos bancos, mas o sistema bancário, é bom que isto fique claro, está completamente em colapso, ou em pré-colapso, se quisermos, e, portanto, o papel do Banco Central Europeu é também determinante e já ontem, apesar de ter endurecido a sua posição ao não aumentar a disponibilidade, pelo menos manteve aquela que existe. Pedro, o não no referendo e a saída de Varoufakis mudam alguma coisa? Mudam. A resposta do não, primeiro, por ser tão expressiva e foi inesperadamente expressiva, deu força a Tsipras, a Alexis Tsipras, tanto mais que ainda por cima ele ficou sem oposição, Samaras demitiu-se, e ele conseguiu reunir-se quer com os bancos, quer com os demais partidos e, portanto, claramente a Grécia está unida, politicamente, socialmente, e isso deu-lhe muita força. Acontece que hoje é mais difícil negociar um acordo do que era na semana passada, porque ele próprio tem um mandato do Popular para estar contra esse acordo, contra aquele que existia na semana passada. Sendo verdade também, Pedro, que tanto a Alemanha como a França, os principais credores, dizem que, sim senhor, respeitamos o não, mas apresentem lá propostas. As últimas propostas não eram muito distantes uma da outra, a dos credores e a de Atenas. Foi por muito pouco que se chegou a um acordo. O problema não é o que estava no acordo, é o que não está no acordo. E o que não está no acordo é uma reestruturação da dívida. É um perdão de dívida. Isso é inevitável? É inevitável que a dívida não seja toda paga. Mas é diferente haver uma reestruturação ou haver um incumprimento. Uma reestruturação é um cenário controlado, de perdão que se distribui, no caso, por credores institucionais, o que é uma maneira de dizer de contribuintes europeus. Perdoar parte para receber uma parte. Sempre foi isso que Varoufakis disse. Nós não podemos pagar para vos podemos pagar. Sempre foi isto que ele No incumprimento, ninguém recebe. Disse. Num cenário descontrolado, ninguém recebe. E os primeiros a não receberem são precisamente os credores institucionais, ou seja, os contribuintes europeus. Sobretudo a Alemanha e França. Sobretudo a Alemanha e a França, por serem os maiores contribuintes. Mas todos os países deixariam de receber aquilo que já contribuíram. Agora, estes cenários, além do mais, enfrentam problemas políticos muito sérios de aprovação, porque um novo resgate tem que passar por aprovação parlamentar e não é nada líquido que alguns países, nomeadamente os países do Norte e os países bálticos, estejam disponíveis para isso. E tanto mais que já se fala em cenários de uma saída
controlada de uma reestruturação de dívida que fosse acompanhada também de uma saída do euro. Portanto, o cenário é muito difícil e, apesar de a Alemanha ter vindo, e sobretudo a França, terem vindo dizer que estão disponíveis e interessados num acordo, há a questão inultrapassável e, ao mesmo tempo, insuperável da reestruturação da dívida.